programa Momento Holístico de hoje, nós vamos abordar o tema sobre a constelação familiar e também como prática, de terapia integrativa complementar. Então, ela foi aprovada em 21 de março de 2018, oficialmente lá foi publicada, a portaria do Ministério da Saúde, que passou a integrar as constelações familiares na lista da prática integrativa complementar reconhecida no Sistema Único de Saúde. Então, assim, as práticas integrativas complementares em saúde, o PICS, PICS, que são as siglas, elas contribuem para a implantação das ofertas de cuidados com a saúde, para a nacionalização das ações de saúde. Mas nós temos aí bastante ainda empecilho quanto a isso, porque nós temos várias pessoas formadas em constelação sistêmicas e que não são, muitas vezes, convocadas a trabalharem aí no Sistema Único de Saúde, que é uma terapia que pode muito bem auxiliar, principalmente em todos os setores da doença física, porque nós sabemos que muitas vezes essas doenças são somatizadas. Então, nós temos também aí a constelação familiar, que ela vai fazer com que você descubra qual é o motivo de você, muitas vezes, ter várias repetições na sua vida. Porque você repete algumas coisas que fazem com que você não caminhe corretamente, Ou você caminha, coloca-se todas as coisas dentro de um espaço, dentro de fazendo cronologicamente tudo muito bem certinho, e de repente você não consegue dar continuidade a tudo isso. Então, todos esses assuntos estão interligados aí aos nossos antepassados que vêm, influenciar na nossa caminhada hoje, Então, eu marquei alguns tópicos aqui para serem abordados. É um assunto bastante extenso, Vamos ter aí 2 ou 3 programas sobre isso, iniciando neste sábado agora, Então, nós temos dentro da constelação familiar as leis sistêmicas ou ordens do amor, que fazem as práticas integrativas, Então, o Bert Hellinger apresenta para nós a lei e ordens do amor. E elas estão intimamente ligadas ao nosso sistema familiar, Então, eles regem a nossa vida. Esta lei, ela rege a nossa vida. Ela faz com que nós passamos a pertencer, com que nós passamos a ter uma força propulsora nos nossos movimentos, realizado em todos os nossos membros familiares. Então, é um clã, Então, existem e agem ao mesmo tempo. Então, essas leis, elas têm sempre o movimento dentro desta família, ou de todas as famílias. Todas as famílias vão ter algum problema que vai influenciar no comportamento de como você age dentro ou fora da sua casa. Então, todos esses assuntos, a gente olha assim, pela abordagem terapêutica,
ela nos mostra que as doenças surgem nas desordens, né? Então, em nosso sistema familiar. Então, muitas vezes nós trazemos e somatizamos e colocamos esta doença em prática por causa do nosso sistema familiar, né? Então, vão se trabalhar aí sessões de constelações, vamos fazer a parte do pertencimento, do amor, né? A ordem e o equilíbrio, para que você possa continuar a sua caminhada sem, vamos colocar assim, sem aquela mala que não é sua, que muitas vezes vem lá do seu antepassado, com toda aquela bagagem de problemas, de achar que não pertence àquela família. Muitas pessoas chegam até mim e dizem assim, eu nasci em família errada, eu não pertenço a essa família, todos são diferentes de mim, né? Mas na verdade você pertence. O que falta são os ajustes, são o perdão, são a forma de tratar, né? Então nós temos aí, quando nós fazemos aí a intervenção através dessa terapia, a gente vai trazer um diferencial, né, para a vida da pessoa, colocando assim mais consciência, mais ordenando essa vida, né, ordenando o seu interior, né, dando novo significado, novo entendimento para aquilo que estava sendo experimentado, porém não estava revelado. Então tudo isso faz com que as constelações sistêmicas revelem essa ordem e inicia-se daí um movimento de ordenamento no sistema familiar, né? Que vai curando cada um que dela vai participando, né? Ou vivência, ou vivenciando os princípios. Tudo aquilo que muitas vezes você achou que jamais seria capaz, né, de fazer. Muitas pessoas não conseguem perdoar, né? Eu tenho tido aqui muitas constelações onde as pessoas não conseguem perdoar, porque ela apanhou quando era pequena, porque ela teve um problema sério quando era pequena, e isso ficou gravado na cabeça dela, e mesmo fazendo todo um trabalho, né, sistêmico, familiar, esta pessoa não consegue perdoar. Então isso tudo vem e pode sim ser resolvido, ser conversado, ser tratado com as pessoas envolvidas, os antepassados, para que possa ser perdoado e amenizado. Então vamos para o intervalo e voltamos já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita.
voltando ao nosso assunto, então o processo terapêutico na prática da constelação, ele vai possibilitar que a gente conheça dinâmicas ocultas, né? A respeito da nossa saúde, da saúde daquela pessoa que está se tratando. Então, por que nós adoecemos? Qual é o motivo da doença, né? Como nós adoecemos? Por que essa doença se repete em várias pessoas do nosso sistema familiar? Então, qual o movimento que foi realizado em nossa geração, em outra geração, que permite com que nós repetimos essa doença? Então, tudo isso dentro da constelação familiar é desvendado, né? Então, nas vivências das constelações, né, nas sessões individuais ou em grupo, nós aqui preferimos trabalhar individualmente, né? Nós temos várias formas de trabalhar, existem os bonecos, existe a constelação em grupo, existe na água, existe vários métodos de trabalhar a constelação familiar hoje, né? Aqui no Instituto eu desenvolvi um método onde nós trabalhamos somente com a pessoa individual ou alguém que ela queira que assista a constelação dela. Então, esta forma de trabalhar nos trouxe uma nova visão também dentro da constelação familiar, por não ter muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas acabam, muitas vezes, não colocando realmente aquilo que ela sente, porque tem muita gente no recinto, no local, né? Então, a nossa constelação tem um diferencial nesse aspecto, tá? Então, assim, quando faz, né, essa repetição de doenças, algo está errado nos antepassados dessa família. Alguma coisa aconteceu que está levando esta família, cada um, a adoecer e morrer daquela mesma doença, né? Então, muitas vezes a gente ouve muito falar sobre hereditariedade física, né? Celular, mas existe essa hereditariedade que vem dos nossos antepassados por costumes, por formas de pronunciar palavras, pelas pragas jogadas uns aos outros, né? Por desavenças que houve lá nos nossos antepassados e que afetam sim a nossa vida. Então, hoje a gente tem vários casos que foram feitas as terapias e que as pessoas estão em uma vida completamente diferente, sem repetir a mesma doença daquela linhagem para frente, né? Então, na vivência das constelações, as sessões individuais, elas vão mergulhando na nossa história, né? Individuais ou em grupo, e vai se percebendo os amaranhados, né? Os amaranhamentos das famílias, né? E que nos prejudica, tá? Que nos prejudica e que nos adoece também. Porque muitas vezes você está no auge com tudo aquilo que você criou, com tudo aquilo que você trabalhou, com tudo aquilo que você se esforçou. E, de repente, tudo vem por água abaixo. E não se explica o porquê. Então, na terapia da constelação familiar, você vai encontrar muitas explicações. Eu, como terapeuta, não sou a favor de constelar diretamente, vamos supor, a parte emocional ou a parte financeira. De todos esses estudos que eu já fiz, nós vemos sempre que
a relação de tudo aquilo que acontece com você está ligado lá no pai e na mãe. Então, eu jamais faço uma constelação onde vá constelar somente o financeiro. Nós estamos pulando etapas. E na maioria das vezes, os nossos problemas estão no pai, na mãe, no avô, no bisavô, ou seja, nos antepassados. E nós vamos constelar direto o financeiro, sendo que posso estar abrindo um campo um pouco mais denso e mais perigoso, com mais problemas para essa pessoa. Então, nós estamos trabalhando já há 3 anos com esta constelação que foi desenvolvida por mim e estamos vendo resultados assim maravilhosos, onde as pessoas se encontram verdadeiramente, né? Porque a constelação ela vai te dar a forma aonde você está errando, por que você está errando, aonde está esse amaranhamento, aonde está a falta de perdão, aonde começou toda essa geração de não realização da sua família. Então, isso vai trazer para você um entendimento muito maior. E com certeza a sua vida a partir da constelação familiar vai ser uma vida melhor. Então, como eu disse, esse programa, esse tema, ele é bastante vasto e nós vamos ter mais 1 ou 2 programas sobre isso, né? Então, muitas vezes, né, a visão sistêmica da saúde permite aí que nós passamos a entender mais profundamente o que, né, aconteceu, né, o que consternou um membro da minha família, né, do meu sistema familiar. E, por exemplo, um avô, né, uma tia, né, ou um outro membro que nem seja conhecido por você. Então, muitas vezes, ele sofreu muito, tá? E esse fato deste sofrimento foi influenciando, né, e trazendo aí toda essa observação na época futura das gerações. Então, nós temos que estar assim, que pensar que muitas vezes uma doença que apareceu, né, e o diagnóstico, o tratamento não vai te mostrar resultado, ou ela não evolui em você, né? Então, tem que observar esse outro lado, de onde vem isso? Por que eu estou passando por isto neste momento, né? Então, nessa percepção sistêmica, a gente tem que fazer movimentos e vamos aí retirarmos todos os pontos que estão cegos aí, existentes, né? E que muitas vezes nos congelam, né? Que são os esforços, né? A lealdade que nós temos invisíveis e que muitas vezes nos aprisionam, né? Então, nós somos influenciados pelos acontecimentos contidos dentro da nossa história, do nosso sistema familiar. Então, assim, todas as gerações futuras também estarão repetindo o mesmo ciclo, se nós não buscarmos entender, perdoar e pertencer. Um bom final de semana a todos vocês, até o próximo programa e continuaremos com esse mesmo tema. Então, você que se interessa mais pelo tema, pode mandar-nos
perguntas no Instituto Terapêutico, nós estaremos aqui para responder e explicar melhor como funciona esta terapia maravilhosa que é a constelação familiar. Fiquem com Deus e que o Deus maior nos abençoe e proteja a todos aqueles que necessitam de luz neste momento que estamos passando. Namastê.